Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. Nós estamos na playlist de contabilidade introdutória e nessa aula nós vamos mostrar a estrutura de um balanço patrimonial. Vou fazer bastante comentário em cima disso e também te dar alguns toques já para a sua primeira avaliação, a P1 de conta introdutória. Bom, nas 3 aulas anteriores eu falei sobre contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. E agora eu agrupei todas elas em um balanço patrimonial aqui no modelo esquemático que a gente precisa ter. E vamos lá. Bom, primeira coisa que já vale 0,5 na sua prova. Todo balanço patrimonial precisa ter um cabeçalho. Se você não faz o cabeçalho, você já está perdendo ponto. Já está dormindo no ponto aí. Então, primeiro, tem que ter o nome da demonstração contábil, porque existem diversas demonstrações contábeis. E o usuário da contabilidade precisa saber qual que é essa demonstração. Então você vai colocar lá balanço patrimonial. Depois você vai colocar o nome da empresa. Então o nome da empresa ele é dado no enunciado da sua questão. E aqui, fazendo homenagem aí ao Lucas, eu coloquei Perneta SA, né? Aquela pessoa que vai fazer os lançamentos do débito e crédito, que você vai aprender daqui a pouco. Faz o débito e esquece o crédito, né? Eu fico brincando que é a Perneta SA. Então tem que ter o nome da empresa, isso aqui vai ser dado no enunciado, e a data, né? Como a gente comentou, o balanço patrimonial ele é uma foto da situação patrimonial da empresa numa determinada data. E quais são as datas que as empresas costumam fazer isso, né? Ou ao final de cada mês, ou ao final de cada trimestre, e ao final de cada ano, né? Então é muito comum você ver um balanço patrimonial do dia 31/12, né? Então, normalmente as empresas de capital aberto, elas divulgam resultados trimestrais, então divulgam 4 vezes por ano, e quando vai divulgar o 4º trimestre, já divulga a somatória do ano inteiro, né? Então, como é uma foto da situação patrimonial da empresa em determinada data, você precisa saber a qual data que você está se referindo, e aí a utilidade disso é que você consegue ver ano após ano a evolução desse balanço, né? Então você consegue ver, bom, o patrimônio líquido está crescendo, o endividamento está crescendo, né? Então você consegue ver várias coisas com essa sucessão de balanços patrimoniais que a companhia gera, tá bom? Bom, aqui do lado esquerdo eu coloquei o ativo e eu gostaria que você tomasse cuidado com as cores que eu coloquei, que elas vão ajudar, né? O vermelho, o azul e o preto. Bom, aqui em cima está o valor do ativo, todos os ativos. A somatória deu 1.900. Você vai precisar colocar essa somatória quando você estiver fazendo um balanço patrimonial. Então, primeira parte do ativo circulante. O que eu coloquei aqui? Algumas contas, né? Sempre vão ser as mesmas contas, vai depender da empresa que você está fazendo, do exercício que você está fazendo. Principalmente quando você está aprendendo, cada exercício ele tem a finalidade de te apresentar um conceito novo. Então, às vezes vai aparecer uma conta ou outra devido ao conceito que você está tentando aprender. Por exemplo, mais para frente você vai aprender PCLD. Isso vai aparecer como sendo uma conta redutora de clientes, que eu não estou falando ainda. Então, vai aparecer mais coisas para rechear, tá? Isso aqui é um balanço, é um exemplo, tá? De uma estrutura. Bom, coloco caixas equivalentes de caixa, 800, clientes, 130, estoque, 70, tributos a recuperar 80. Soma tudo isso. Aqui na frente de ativos circulantes você coloca o valor dessa soma, né? Então se eu não errei os cálculos, isso aí dá 1.080. Seguimos para o não circulante. No não circulante, lembra que são 4 coisas? Realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível, essas aqui estão aparecendo em azul. Então em cada conta dessa azul, eu vou somar todas as contas que aparecem dentro de cada uma dessas 4 classificações, para depois o somatório das 4 azuis ser o meu não circulante, tá? Então, realizável a longo prazo. Um exemplo, terrenos, né? Eu tenho um terreno lá que eu comprei, não sei porquê, tá na minha empresa, não uso para a atividade dela e quero vender. Bom, terrenos, aparece aí. Investimentos. Normalmente, investimento é uma participação em outra empresa. E aí aparece aqui, ó, participação em A, vale 200. Participação em B, 300. Por que eu coloquei 2? Quando você for aprender investimento, você vai ver que tem 2 métodos para você mensurar aqui dentro do balanço patrimonial o valor contábil, né, do seu investimento. Então eu já estou dando uma dica aí para você que vai aparecer 2 jeitos diferentes, isso na prova 2, tá? E você vai precisar saber lidar com eles, porque eles têm tratamentos contábeis distintos. Seguindo, a gente vai para o imobilizado, os 3 principais tipos de imobilizado, né? Imóveis, equipamentos e veículos.
soma tudo, dá o seu imobilizado. E aqui eu coloquei o intangível, softwares, tá? Então, dependendo do tipo de empresa que você estiver analisando, vai ter uma predominância de alguma outra empresa, né? Então, por exemplo, investimento aparece muito em holdings, né? Empresas que são empresas de participação em outra empresa. Imobilizado, imagina aquela empresa capital intensiva, né? Que precisa de muito investimento no sentido de ter imóveis, ter equipamentos, comprar maquinários. Essa empresa vai ter um mobilizado muito grande. Agora, imagina uma empresa mais tech, assim, né? Uma empresa tipo um Facebook, assim. É uma empresa que tem muito intangível, né? Então, essas proporções, elas vão variar de empresa para empresa. Então, somando essas quatro azuis aqui, a gente chega em um não circulante de 820, que ao somar com o meu circulante dá o 1900. E aí, aqui na linha de baixo, tem que aparecer total do ativo, 1900. Bom, agora a gente vai para o outro lado, o lado do passivo e patrimônio líquido. O nosso passivo, como a gente já disse, ele é separado em circulante e não circulante. E aqui tem alguns exemplos de contas, né? Fornecedores, salários a pagar, empréstimos, dividendos a pagar. Dividendos a pagar a gente já explicou porque ele aparece no passivo. Se você ainda não entendeu, volta algumas aulas na aula de contas do passivo que você vai entender. Bom, somei tudo isso, tem o meu circulante. Outras coisas que podem aparecer no não circulante, por exemplo, financiamentos, que é a mesma coisa que empréstimos, mas aparece ali, bom, pegando uma coisa mais para longo prazo aí, né, para fazer o financiamento de uma fábrica. Provisões também, que você espera que vai demorar um pouco aí para acontecer. Junta isso, não circulante, soma os dois, temos o nosso passivo. Chegando aqui no nosso patrimônio líquido, capital social, reserva legal, né, sempre vai aparecer. Aqui eu juntei outras reservas de lucro, porque às vezes não vai importar tanto para aquele exercício que você está fazendo, qual reserva de lucro que é. Então aqui entende-se que aqui está dentro todas as reservas que podem ter ali. E se o exercício quiser que você trate, por exemplo, uma reserva de contingência, vai aparecer isso discriminado para você poder fazer o tratamento, tá? E dividendos adicionais propostos. Isso tudo somado dá o nosso patrimônio líquido. E aí vem a coisa mais importante, né? No final tem que bater, né? Se eu somar esse cara com esse cara, tem que dar o 1900, que é o mesmo 1900 daqui. Porque isso é um balanço patrimonial. Se é um balanço patrimonial, tem que estar balanceado. Um lado tem que ser igual ao outro. Se não está balanceado, é porque provavelmente você cometeu algum erro. Então, deixa eu explicar mais ou menos como que vai acontecer a sua cobrança desse conteúdo, né? Ele não vai falar, ó, faça um balanço do nada. Provavelmente, a sua prova, ela vai apresentar um balanço. Ou contas separadas, mas normalmente vai apresentar um balanço. E vai aparecer lá 20 coisas que aconteceu ao longo do ano. A empresa comprou isso, a empresa vendeu isso, a empresa distribuiu o lucro desse jeito, a empresa pagou o fornecedor, e sei lá o que, a empresa fez o empréstimo. Está lá uma sequência de coisas que a empresa fez. Tudo isso aqui são contas, né? Então, a conta caixa começou 2022 com 800, mas ao longo do ano entrou e saiu coisa do caixa. No final do ano o caixa vai ser outro, não vai? Todas as contas vão ter alterações ao longo do ano, né? Praticamente todas as contas. Uma ou outra vai ficar parada. Então, a foto de hoje, que tem um valor nas contas, é diferente da foto de amanhã, que vai ter outros valores nas contas. E o seu papel vai ser gerar o balanço, por exemplo, do dia 31/12/23, baseado em tudo o que aconteceu. Então, como funciona? Você vai pegar esse balanço, aí você vai colocar em razonetes essas contas, depois eu vou explicar o que é razonete numa aula futura. E colocando essas contas todas, você vai fazer as operações. Faz as operações, vai pegar o saldo que chegou no final, e esse saldo você taca no balanço. Então, você pega o saldo inicial, faz as operações, tem um saldo final, taca de volta no balanço. E aí você tem o balanço no final do próximo período, do próximo exercício contábil. E como, mais para frente, você vai aprender o tal das partidas dobradas, né? Que para todo débito tem um crédito, você vai ver o que é isso. Se você fez tudo certinho, não desbalanceou. Tudo que vai estar de um lado vai estar do outro. Então o balanço ele está sempre balanceado. No final das contas tem que somar e tem que dar igual. Se não deu igual, você cometeu algum erro. Você precisa verificar. Gabriel, vou zerar a prova caso
eu não bato o balanço, não, você não vai zerar a prova. Você também não vai gabaritar. Por quê? Como que é corrigido na prova desse assunto, né? Para cada lançamento, então, imagina que a prova tem 20 lançamentos e vale 10. Bom, cada lançamento vai valer 0,5. Então, o professor vai identificar ali quais lançamentos você acertou e somando 0,5, 0,5, 0,5. E vai ter a sua nota final. Mas é claro que um balanço bem feito, tudo redondinho aqui, pô, isso aqui não, o professor vê, uau, legal pra caramba, né? Então, se esforce para fazer o seu balanço bater e saiba que se ele não está batendo, a culpa não é do enunciado, a culpa é sua, tá? Então, é basicamente isso. Acho que eu falei tudo. Se eu esqueci alguma coisa, a gente coloca aí nos comentários e completa, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço e bons aportes.